Atualizando com a UX. Um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Atualizando com a UX. E hoje nós vamos falar sobre economia compartilhada. No livro Organizações Exponenciais, o autor diz o seguinte, que as organizações exponenciais, ao invés de usar intensivamente recursos próprios, uma organização exponencial reduz o seu custo fixo utilizando ou alugando recursos externos. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto, sobre a vertente das coworkings. E para conversar conosco sobre esse tema, o nosso convidado é contador, é vereador aqui da cidade e temos o prazer de receber o Magnus Espanhol, conhecido como Cookie. Seja bem-vindo, Cookie. Boa noite, Laura. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos que assistem a Conecta Mais. Um prazer estar aqui com vocês, estar aqui nesse espaço da nossa universidade, a Universidade de Caxias do Sul, para poder falar um pouquinho de inovação, de coworking, de empreendedorismo, de empresas, de economia, que é um assunto que eu gosto muito. Perfeito! E como foi que surgiu, como é que se deu esse projeto da Nova Prata, coworking, aqui da nossa cidade? Olha, eu sempre sempre gostei muito dessa questão desses assuntos, então, ligados a essa área. Como contador também, eu percebi a dificuldade de algumas empresas, especialmente nos primeiros momentos de vida. A gente sabe da questão da mortalidade das empresas, no primeiro ano, segundo ano. Então, assistindo algum documentário há anos atrás, antes de ser vereador, eu vi que lá fora existiam no exterior, alguns formatos novos para se montar uma empresa. E um deles era o coworking, que é uma forma de se dividir custos, digamos assim, onde várias empresas têm o seu escritório no mesmo lugar, dividindo custos de aluguel, de secretária, de telefone, enfim, todos esses custos. Então, depois, quando eu tive a grata felicidade de se me tornar vereador e poder botar esse projeto na Câmara, o projeto foi aprovado. Aí eu estive em São Paulo visitando coworkings lá, né? O coworking que o Itaú tem, que é muito forte, chama Cubo, que é um espaço que o Itaú criou, e tem lá dentro diversas empresas que trabalham e sem custo algum. E também estive visitando o campus da Google, que é um coworking, um coworking que a Google tem. Em São Paulo também. Em São Paulo, em Israel e também na Califórnia. Acho que são esses 3 lugares que tem. Que a Google dá esse espaço gratuitamente para quem quiser trabalhar lá, especialmente na parte de inovação. Menos empreendedorismo e mais inovação. Porque a gente tem uma diferença básica entre empreendedorismo e inovação, e muitas vezes a gente acaba confundindo. Inovação é criar uma coisa nova, que ninguém nunca pensou. Empreendedorismo é ter um negócio. Então, a inovação é muito melhor do que o empreendedorismo. Por quê? Porque tu pode trabalhar, como tu falaste, exponencialmente. Você pode fazer, por exemplo, um aplicativo para um celular, o seu mercado não é Nova Prata, região serrana, o estado do Rio Grande do Sul, nem sequer o Brasil. Fazendo um aplicativo, o teu mercado é o mundo todo. Né? Pega um WhatsApp, tem 2 trilhões de pessoas que baixaram o WhatsApp. Se eles cobrarem $1 por ano de mensalidade, eles vão ter 2 trilhões de dólares de receita. Então, todas essas tecnologias, essa questão de inovação, o crescimento é exponencial, porque o teu mercado se amplia imensamente. E tu tem como trabalhar tanto aqui em Nova Prata, por exemplo, nesse espaço do coworking. Perfeito. Tem mobilidade, então, também. Isso tem a ver com ser exponencial? Tu tem a facilidade de não ter que daqui a pouco se deslocar para um centro maior, de repente, para ter a ideia do coworking, mais do que dividir custos, também é aproximar pessoas que podem ter negócios em comum. Exemplo, eu tenho uma ideia de fazer um aplicativo para o celular. Sou um ótimo programador, eu quero fazer um aplicativo de finanças, mas eu não entendo muito de finanças. Sei programar, tenho uma ideia, mas não entendo de finanças. Lá no coworking eu posso encontrar alguém que entenda de finanças, que se torne meu sócio. Eu posso encontrar alguma pessoa que entenda de marketing para fazer o desenvolvimento, um designer para fazer o desenho, porque um programador entende da linguagem do programa, mas não entende do desenho do programa. Então, são todos esses aspectos que o coworking pode propiciar. Então, um espaço onde tu pode trabalhar com menos custo, a questão de encontrar pessoas lá dentro, ter um networking, e tudo isso aqui em Nova Prata. E o melhor, sabe o que é? É que como o coworking em Nova Prata, o Nova Prata, foi feito numa parceria entre o poder público
municipal, Universidade de Caxias do Sul e empresas, a gente tem um espaço que ele é gratuito. Opa, essa parte é importante. É importantíssimo, porque existe o coworking, em tese, é dividir custos. Quem está lá dentro paga, teria que pagar uma mensalidade. Nos coworkings mundo afora é assim. No coworking nosso aqui em Nova Prata, é tudo pago por esses 3 mantenedores. Iniciativa privada, Universidade de Caxias do Sul e município de Nova Prata. Então a pessoa que se estabelecer lá para abrir sua empresa, para ter seu escritório, para trabalhar lá dentro, ela não vai pagar nenhum centavo. Isso é uma facilidade para quem está começando, não ter esse custo fixo no mês, pagar aluguel, pagar secretária, pagar telefone, pagar luz. É uma mão na roda. A ideia nossa é essa, é incentivar o empreendedorismo, incentivar a inovação aqui no município de Nova Prata. Olha, falando nisso, né, quais são as expectativas do surgimento de novas coworks aqui na região? Bem, nós já tivemos aqui na Nova Prata a visita do município de Farroupilha, por exemplo, que veio aqui visitar o secretário de Indústria, eu não lembro como é o nome da pasta lá, mas Indústria, Comércio e Serviços, eu acredito que seja essa pasta, juntamente com o pessoal do campus da UX lá de Farroupilha, estiveram aqui para ver o modelo, como era feito, porque eles querem replicar esse modelo lá em Farroupilha. Né? Tivemos a visita, inclusive, do pessoal da Startups, que é o coworking da UX lá em Caxias do Sul. A UX também tem um coworking lá, com toda uma questão de incubadora de empresas, lá é um pouco maior do que aqui, mas eles também estiveram aqui vendo toda essa nossa questão de como era feito, o modelo, a forma com que ele foi organizado. Então, o município, teve mais um município que nos procurou, agora não me recordo, o município de Veranópolis também, eles têm interesse, não partiu da prefeitura nem da universidade, mas de uma entidade lá de Veranópolis que tem interesse de montar isso lá também. Então a ideia, e isso é importante também, porque o conceito do coworking, para nós, aqui na nossa região, ainda é pouco difundido. São poucas pessoas que conhecem, que entendem o funcionamento. Então, quando outros municípios começam a fazer também, tu cria uma rede, e aí podem haver trocas, enfim, todo mundo cresce com isso. Vai criando referência, né, na região. Verdade. E tu falou da aceitação, da divulgação, como está sendo a utilização hoje pela comunidade desse espaço? Então, nós temos muitas pessoas inscritas, tem algumas que trabalham todo dia, todos os dias, o dia todo. Fazem de escritório mesmo. O escritório mesmo. A pessoa, ela trabalhava home office, trabalhava em casa. O que ela faz agora? Ao invés de trabalhar em casa, porque em casa tu tem o cachorro, tu tem o telefone, tu tem que receber um cliente daqui a pouco. Como é que tu vai receber no teu ambiente doméstico, né? Na tua intimidade, no teu lar? Então aí tu tem um ambiente profissional para receber essa pessoa. Esse cliente que vai de repente ver lá. A gente tem um engenheiro, um arquiteto que trabalham o dia todo lá, né, nesse espaço compartilhado. A gente tem outras pessoas de empresas de software que trabalham lá. A gente tem profissionais liberais, vendedores autônomos que também trabalham lá. Recentemente tivemos um convênio assinado com a OAB. Olha que interessante. Então o espaço está aberto para todos os advogados, não só de Nova Prata, mas aquele advogado daqui a pouco que ele vem de fora do município para defender alguma causa aqui no município. E chegou aqui, tem que acertar alguma coisa no processo, tem que fazer algum documento para dar entrada no fórum. Ele veio de Porto Alegre. Poxa, onde é que ele vai fazer esse documento? Ele não tinha um espaço. Então a OAB tinha essa necessidade, os advogados tinham essa necessidade e nós tínhamos lá o espaço. Então fizemos um convênio e agora então os advogados também podem utilizar aquele espaço, podem receber seu cliente para conversar, podem fazer algum documento. Temos lá também um curso de robótica, que é um projeto, porque dentro do coworking, dentro do Nova Prata é um projeto macro, é o grande. O coworking é um dos pequenos projetos que estão abaixo desse grande projeto que seria o Nova Prata. A ideia é, temos o coworking, temos cursos, temos palestras, temos uma incubadora, quem sabe um dia, de empresas lá dentro. Né? Então, essa questão da robótica tem tudo a ver com inovação. Então, nós tivemos uma empresa aqui em Nova Prata, que eu vou até citar o nome porque a gente tem que citar os bons exemplos, né? Que é a Spark, que é uma empresa que trabalha com robótica, que trabalha com toda a questão de gerenciamento de estoques, né? E ela é aqui de Nova Prata e ela patrocinou, então, kits de robótica. E nós temos um professor, que é um professor voluntário, que a gente também tem que dar os parabéns, que é o Márcio Pandolfo. Parabéns, Márcio, pela iniciativa de estar toda segunda-feira à tarde lá com um grupo de crianças, de adolescentes, de jovens, aí dos 12 aos 14, 15 anos de idade, que estão lá fazendo então um curso de robótica
quem sabe, criando uma geração de novos engenheiros, dando uma profissão para esses jovens que estão chegando aí no mercado de trabalho. Muito bom. E essa é uma área que só tem a crescer, né? E falta já mão de obra qualificada hoje no mercado. Com certeza. A Spark, que é uma parceira também do Nova Prata, uma das coisas que ela nos procurou foi porque ela disse, olha, eu tenho uma ideia de crescimento muito grande, eles estão trazendo engenheiros formados pratenses de fora da cidade para trabalhar aqui, trazendo de volta, né, os frutos da terra para voltar aqui para Nova Prata, e eles têm necessidade de mão de obra, e não tem, então daqui a pouco a gente já começa se não qualificar, mas já começa a criar no jovem essa vontade e essa percepção de que ele pode ter uma carreira numa área bem bacana, trabalhando em casa que eu digo, na sua cidade natal, e com uma renda boa, porque são profissões que dão um bom retorno financeiro. Com certeza. Né? E outras empresas, outros empreendedores e visionários que estejam assistindo esse programa e pensam assim, eu acredito que eu poderia também contribuir para o desenvolvimento da região, mão de obra qualificada. Como é que eles podem fazer para ter essa parceria, assim como a Spark, assim como a OAB? Eu acho que o importante, muitas vezes quem está na área pública precisa ser estimulado, precisa ser chamado a dizer, olha, nós temos tal ideia, que tal levarmos isso adiante? A própria universidade, a questão da pesquisa, tu tem que ter um estímulo, porque aonde vamos investir, para que lado nós vamos? Sim. Então, tem que surgir a demanda para que se surja depois a solução. Então, daqui a pouco uma empresa que está aí trabalhando, ela tem uma ideia de se fazer, ou eu preciso de formação em tal área, ou eu gostaria de contribuir em tal aspecto, ela pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato na Universidade de Caxias do Sul, com o professor Mário, que é um grande apoiador. Quando nós falamos do projeto para ele, ele abraçou na hora, ele disse, nós vamos levar Caxias, isso vai sair. E ele foi lá com o projeto embaixo do braço, depois fomos lá e deu certo. Então, leva para o Mário lá na universidade, o nosso secretário das Finanças aqui em Nova Prata, o Rogério Farina, que é outro lutador, um pai desse projeto também, é uma pessoa visionária também, é outra pessoa que as empresas, as pessoas podem conversar, expor as suas ideias, a gente está aberto a isso. Eu acho que só tem a crescer, tanto a cidade, né, quanto o nosso projeto, quanto as pessoas que vão estar envolvidas, as empresas. É um projeto, e o bacana desse projeto é que todo mundo ganha. E quando todo mundo ganha, é sinal que a coisa está dando certo. Com certeza. Então, voltamos daqui a pouquinho conversando um pouco mais sobre essa forma de economia. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Então estamos de volta atualizando com a UX e conversando com o Cook sobre coworking, organizações exponenciais e inovação. Cook, qual o perfil das empresas que podem utilizar o espaço da coworking? Então, a coworking hoje ela é um espaço basicamente voltado para prestadores de serviço. Aquela pessoa que ela tem que atender um cliente, ou aquela pessoa que ela tem que fazer um trabalho onde ela não exista muita movimentação de clientes. Então, por exemplo, comércio. Um comércio eletrônico, eu tenho uma loja virtual, posso utilizar? Pode. Posso deixar meu estoque lá? Não. Bacana. Porque nós não temos um espaço físico, né? Então, prestadores de serviço, basicamente, né? Um advogado, um engenheiro, um contador. Ou aquela pessoa que daqui a pouco ela não tem ainda a sua empresa, mas ela tem uma ideia e ela queira se encontrar num lugar para fazer uma reunião, para trocar uma ideia, para começar a projetar, também pode utilizar aquele espaço, né? Porque a gente não tem... por exemplo, se nós fôssemos pensar uma indústria, por exemplo, primeiro que onde a gente está instalado, que é aqui no centro, na Avenida Adolfo Schneider, do lado da rodoviária, não é um lugar que a gente não tem muito espaço, uma indústria nem conseguiria ter um alvará ali. Então, basicamente, é para essas empresas que são prestadores de serviço, profissionais liberais, pessoas que têm uma ideia, que queiram, de repente, começar a desenvolver algum produto para fazer essa parte toda de estudo, de reuniões, pode ser feito lá. Agora,
Se eu tenho um comércio virtual, alguma coisa nesse sentido, também. Mas se eu tenho algum comércio, alguma coisa física, que eu preciso ter uma máquina lá, ou que eu preciso receber clientes toda hora, aí fica um pouco mais difícil, até porque se tem muita gente circulando, tu acaba quebrando um pouco da concentração da pessoa que está lá, né, trabalhando e tal. Então, a gente, para evitar, daqui a pouco que tem uma circulação muito grande, então a gente tem um pouco deixamos um pouco limitado, assim, o número de pessoas. Se nós vamos pensar em indústria, a gente teria que pensar de repente em ter, por exemplo, que é uma ideia que já surgiu, mas precisa de dinheiro e tudo mais, que é ter, por exemplo, um pavilhão que o município poderia fazer, né, e ter lá, sim, de repente uma incubadora de empresas industriais, um pavilhão enorme que o município monta, que o município constrói, divide em vários pedaços menores. E aí cede, então, para empresas para que fiquem ali dentro 1 ano, 2 anos, sim, com suas máquinas, tendo tudo fechado na sua sala, para poder desenvolver seu produto, para poder fazer seu produto. A própria Universidade de Caxias do Sul tem um projeto assim lá na cidade universitária, né, onde tem as pessoas, tem uma pessoa que tem uma impressora 3D, tem que fazer um projeto, imprimir, tem lá dentro. A pessoa que tem que fazer algum móvel, alguma coisa diferenciada, tem lá dentro também. Então isso seria, na verdade, quase um terceiro passo, porque a gente tem todo um ecossistema de inovação, de empreendedorismo, vários aspectos que a gente tem que pensar. É ter um local, é ter cabeças pensantes, é ter uma universidade que forneça cursos, preparação para esses profissionais, é ter um poder público que facilite a vida do empreendedor, do inovador, é ter um banco que financie, porque o empreendedor, o inovador, ele precisa ter, muitas vezes ele tem a ideia, mas ele não tem o recurso para tocar o seu projeto. Então, a gente precisa ter banco, a gente precisa ter investidores anjo, que são aquelas pessoas que, tipo, tem na TV aberta, de vez em quando, na TV por assinatura também tem aqueles programas tipo Shark Tank. Esses dias teve um rapaz de Nova Bassano com a ideia esplêndida, foi lá apresentar. A gente precisa ter pessoas como aqueles que estão lá sentados dizendo assim, olha, teu projeto é bom, eu vou colocar 200 mil e entro como sócio. Esse é um investidor anjo. Aqui na nossa região ainda é uma coisa que está começando, mas a partir do momento que a gente está vendo agora na economia, já que a gente está falando de economia, que a taxa de juros vai cair mais do que ela está caindo. A gente não vai mais, tu não vai mais conseguir viver de renda. Tinha pessoas que viviam de renda, 1% ao mês e tal. A gente não vai mais ver isso aí. Isso aí, a tendência agora, a taxa de juros de longo prazo já está baixando, a taxa de juros de curto prazo vai baixar, as aplicações financeiras de renda fixa vão pagar pouquíssimo. Então, daqui a pouco vai ser uma alternativa para aquela pessoa que tem um dinheiro e quer investir, ela vai poder investir num novo negócio, sendo um investidor anjo. Então, a gente precisa ter todos esses aspectos para ter digamos assim, um ecossistema todo de inovação e empreendedorismo. Lá na Califórnia a gente tem isso, é o melhor exemplo que a gente poderia dar, e a gente está querendo, humildemente, e numa escala muito menor, ter tudo isso aqui em Nova Prata. Perfeito. E tu sabe que a gente já tem alguma coisa, e talvez a pessoa que está nos assistindo não perceba, e a gente não percebe as coisas do dia a dia às vezes, mas o que nós temos, Nova Prata é um polo de tecnologia hoje. Por que eu falo que Nova Prata é um polo de tecnologia? Eu já falei da Spark, que é uma empresa que a gente tem aqui, que trabalha com robótica. A gente tem a DB Series, que é uma empresa do Gehring, e tem outros sócios, enfim, que faz equipamentos de sonorização e vende para o Brasil inteiro. Sim. E atende grandes empresários e músicos, né? Isso aí. Sensacional. Com equipamentos de qualidade e, enfim... Referência. A gente tem um dos maiores provedores de internet do sul do Brasil, com certeza, posso falar, que é a Dilnet, que é aqui em Nova Prata. Então, tu começa a falar, a gente tem um monte de empresas de tecnologia aqui no município de Nova Prata. Então, a gente já tem empresários, a gente já tem ideias. Agora, a gente precisa fomentar isso aí, criando mão de obra, fornecendo cursos para formar essa mão de obra, conseguindo investidores, todo esse tipo, essa situação. Então, eu acho que Nova Prata tem um futuro muito grande nessa área. A prestação de serviço geralmente paga salários melhores do que a indústria, do que o comércio. Né? Então, eu acho que esse lado nós temos que ir. É um dos lados que nós temos que ir. A prestação de serviço, a criação o trabalho com tecnologia, a questão do turismo, que daí é um outro aspecto também que a gente tem que fazer, a indústria sem chaminé. Sim. E acho que a gente está indo para o caminho certo. Né? Só, claro, é uma coisa nova na região. Né? Então, até se entender o conceito, mas eu posso trabalhar lá? Como é que é? Por quê? As pessoas passam na frente e ficam olhando, o que é o Nova Prata?
Não tenham medo, gente. Entrem lá, vão conversar. A gente funciona das 8 da manhã às 8 da noite, sem fechar o meio-dia. Vão lá, troquem uma ideia, vejam. Daqui a pouco tá aí a solução para te começar o teu negócio. Eu tenho uma ideia para começar um negócio, mas eu não tenho dinheiro para começar. Hoje, em Nova Prata, você pode começar um negócio sem ter dinheiro no bolso. Isso é um baita diferencial, com certeza, né? Com certeza. E o que você acredita que pode ser transformado em termos de mentalidade aqui na região para que as pessoas se entreguem mais a esse tipo de investimento, invista mais nos jovens e, consequentemente, movimente mais a economia? Na verdade, a nossa cultura, a gente tem enraizado a nossa cultura, especialmente aqui na região da Serra, com a imigração italiana, alemã, muito da questão do ter, a posse, de ser dono. O cara compra um terreno e já quer cercar para dizer que é dele. Né? E é uma tendência que no mundo a gente está vendo uma mudança com relação a isso. As pessoas não estão mais querendo ter, elas estão querendo ser. Eu acho que isso é importante. Tem uma cultura de minimalismo crescendo no mundo. Eu tenho tentado mudar para partir para uma cultura de minimalismo, onde tu não precisa ser dono de tudo, né, para poder utilizar. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. O conceito do coworking é uma das vertentes desse minimalismo. Eu não preciso ter uma sala totalmente montada e equipada, né? Para ser um advogado, para ser um contador. Eu preciso ter um espaço onde eu recebo o meu cliente. Não precisa necessariamente o meu espaço. Certo. Então o coworking está aí para isso. Né? Ao invés de eu gastar 20 mil reais montando o meu escritório, eu já tenho um escritório montado onde eu divido as despesas. A gente vê mundo afora o conceito do co-living chegando também. O que é o co-living? Muitos ambientes que a gente utiliza na nossa casa, no dia a dia, a gente utiliza uma vez por dia. Eu, quando morava sozinho, tinha um lavador de roupa, utilizava uma vez por semana. Então, todo um investimento numa área de serviço vai para usar uma vez por semana. Então, lá fora a gente já vê essa volta para dizer assim, poxa, as pessoas estão se questionando por que eu preciso gastar, sei lá, 100 mil reais para equipar a minha casa ou equipar meu apartamento. Isso a gente vê muito em apartamentos, especialmente lá em Londres. Se eu posso dividir esses espaços comuns com outros, com os meus vizinhos, e ter só o meu espaço, realmente aquele que eu necessariamente preciso para mim, que é o meu quarto, que é o meu banheiro, e os outros ambientes são todos compartilhados. Então, eu tenho cozinhas, o co-living o que é? Eu tenho uma cozinha compartilhada, onde o prédio inteiro utiliza os mesmos equipamentos. Tem uma lavanderia compartilhada, onde as pessoas utilizam a mesma máquina de lavar. Eu tenho uma sala de estar compartilhada, várias salas de estar, né? Porque eu tenho 50 apartamentos num prédio, né? Não dá para ter 50 salas de 50 estar. salas de estar. Ou eu posso ter minha TV, eu quero assistir meu programa. Eu tenho uma TV lá no meu quarto, mas eu tenho ali uma sala onde eu posso ver um vídeo, onde eu posso trocar uma ideia. Na cidade grande, cada vez menos a gente tem o contato com as pessoas, né? E assim é uma forma até de ter contato. E tu não tem que desembolsar um valor gigantesco para mobiliar teu apartamento, para usar uma vez por semana. Quando eu morava sozinho, eu usava basicamente o banheiro e o quarto, porque eu só ia para casa para dormir. Então, a gente vê esses conceitos, essas mudanças. O Airbnb veio para mostrar isso. O Uber veio para mostrar isso. Excelente exemplo, a maior empresa de táxi do mundo não tem nenhum táxi. Então, aqui em Nova Prata, a gente ainda não tem essa condição de não precisar mais ter o veículo. Mas hoje, em Porto Alegre, em São Paulo, por que eu vou ter um veículo, pagar IPVA, licenciamento, seguro, estacionamento, flanelinha, não ter lugar para estacionar, correr o risco de enchente e tal, se eu posso utilizar o Uber? Sai mais barato, sai mais barato. É economia. Muitas vezes sai mais barato. Então, a ideia é essa. Então, mas eu não vou ter nenhuma posse. Aí tu utiliza o dinheiro nas coisas que tu realmente acha que importam para ti. Tem pessoas que acham que o que importa para elas é ter uma máquina de lavar de última geração, um sofá, por exemplo, eu acho que é muito legal. Você tem que ter o conforto, um bom sofá para sentar. Tu pode utilizar, não é deixar de gastar nas coisas que tu gosta, mas é dar preferência para aquilo que realmente importa. O que importa é o convívio com as pessoas, eu gosto de viajar, então ao invés de comprar uma máquina nova, eu vou viajar. Perfeito. E eu divido minha despesa com as outras pessoas. Essa mais ou menos é a ideia, esse é o conceito. E aí tu falaste das crianças, eu acho que a gente tem que começar a pensar que as crianças têm que realmente, a gente tem que ensinar para elas primeiro a questão
de trabalhar economia doméstica. Elas têm que entender o quanto vale o seu dinheiro, que elas têm que guardar um pouquinho, não podem gastar tudo, mas que elas têm que saber, o importante é saber gastar o seu dinheiro. Né? Então tem coisas que daqui a pouco a gente tá vendo essa mudança. Talvez não seja nessa geração, talvez não seja na próxima, talvez daqui 200 anos isso vai acontecer na nossa região. Mas no mundo já tem acontecido essas mudanças que a gente tem percebido. Que é realmente mudanças de valor das coisas. Não é mais o ter, e sim o ser. Muito bom. A gente estava falando de organização exponencial, mas aí é muito mais amplo, é uma vida exponencial, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tu falaste da questão de transformar, possivelmente, aí, com apoio do poder público, em incubadoras industriais. Mas existe a possibilidade da Innova Prata, da Cowork, se tornar incubadoras em outras áreas da economia? Sim, existe. Na verdade, o que acontece? O Innova Prata, então, é um projeto macro. É o nome de um projeto, na minha concepção, gigante. E o coworking é um desses subprojetos que estão ali abaixo. A robótica é outro. E a incubadora seria um outro projeto que estaria colocado. Porque para ter uma incubadora, o que precisa? Primeiro tem que ter um espaço físico onde a empresa que vai ser a incubada, ela possa deixar seu equipamento lá dentro, ela possa trabalhar, ter sua equipe lá dentro trabalhando. Tu precisa ter a questão da universidade com os professores, sim, dando suporte para esse projeto e tudo mais. Então, eu acho que sim, que é um caminho natural, que deve acontecer, que é aquilo que nós falamos anteriormente. Quando a demanda chega, quando se cria essa demanda, aí sim a gente vai conseguir as soluções. A universidade certamente tem todos os profissionais qualificados para dar esse suporte, e a partir do momento que alguma empresa vier e quiser ser incubada, a gente vai ter que ver a questão do espaço. Né? A universidade já sinalizou que tem espaço para que a gente possa fazer. Isso é um problema bom, né? Isso é um problema bom. Eu acho. Com certeza. A universidade tem uma sala ao lado de Innova Prata que ela já sinalizou que poderia disponibilizar, caso houvesse a necessidade de uma incubadora. Então, é uma questão de a gente ter os projetos, ter as pessoas com vontade de tocar esses projetos à frente, e vamos atrás de parceria, vamos atrás para deixar aquela sala pronta e para tocar o projeto como uma incubadora. Que daí sim, incubadora não é tu começando uma empresa sozinho, é tu começando com todo o suporte, inclusive com pessoas indo de repente buscar condição de financiar esses projetos, se forem bons projetos. Né? Então, tu tem, por exemplo, na universidade a cadeira de empreendedorismo e inovação, sim, onde se criam projetos. Bons projetos podem ser levados à frente e serem incubados, com certeza. Eu falei antes da questão do Cubo, aquele projeto do Itaú. Ah, sim, verdade. O Itaú, então, ele tem lá em São Paulo esse projeto, é um prédio de... Imagine o nosso espaço, que é uma salinha modesta, com 2 andares. Imagina em São Paulo um prédio de 10 andares, com pessoas trabalhando lá dentro, cada uma na sua área, cada uma no seu espaço. E o Itaú é um banco, e ele abriu espaço para incubar dentro do seu projeto, de graça, um outro banco. Um banco digital. Era um banco digital, essas soluções digitais que estão saindo, tem muito agora, né, que está muito na moda essa questão. Tem o Nubank, tem diversas, Original, que são bancos sem agência, são bancos virtuais. Então, dentro do Cubo, lá no Itaú, tem um banco. E aí a pessoa pode pensar, poxa, mas o Itaú está deixando um concorrente dele se estabelecer e está pagando todas as despesas ainda para esse concorrente. É que o Itaú ele vê de uma forma diferente. E isso é o bacana, esse é o tipo de conceito que a gente tem que começar a pensar diferente, fora da casinha. Para o Itaú criar uma solução digital e botar para o seu cliente, e se essa solução dá errado? Queima o nome, a marca Itaú. Então, como é que o Itaú viu? O Itaú viu esse banco digital como, de repente, um fornecedor de soluções para ele mesmo. Se esse banco que está lá dentro incubado, ele fizer um aplicativo que deu errado, bom, deu errado o aplicativo desse banco, não do Itaú. Não manchou a imagem. Agora, se ele der certo, tu já tem a solução montada aí dentro, o Itaú chega aí, o que é para o Itaú comprar um banco pequeno? Eles vão ali, compram, já tem a solução pronta. Então, eles têm todo um investimento, o investimento que eles teriam em pesquisa e desenvolvimento, eles acabou sendo minúsculo, porque o que foi para eles foi simplesmente ter o espaço e botar o espaço lá para que esse banco pudesse desenvolver essa solução. Muito bom. Então, é um apoiador, né? Um apoiador. Na verdade, ele conseguiu soluções, e vou dizer para vocês, a Spark, que nós comentamos anteriormente, também, na verdade, se a gente for analisar a fundo, também
está trabalhando mais ou menos dessa forma. Por quê? Ela patrocinou um projeto que está, de repente, criando mão de obra profissionais que vão acabar indo trabalhar lá dentro. Porque a Spark percebe a necessidade que ela precisa, que ela tem de mão de obra que a gente não tem ainda em Nova Prata. Então, para ver como essa questão aí, ela é muito maior do que o que a gente consegue ver ali quando a gente passa na frente e vê aquela salinha com uma placa na frente. Sensacional. Então é isso aí, conhecemos hoje um pouco mais sobre as tendências da atualidade na questão da economia compartilhada, organizações exponenciais e como ser mais visionário, transformar e criar suas próprias oportunidades. Então, muito obrigada, Cook, por ter nos dado esta aula de gestão e empreendedorismo. Maravilha, que é isso. Obrigado a vocês pelo espaço. Estou sempre à disposição. Quem quiser bater um papo, quiser conversar, é um assunto que me fascina, por isso eu ficaria aqui dias falando sobre isso. Então, fico à disposição quando vocês tiverem alguma coisa. E para você que está em casa também, não deixe de conhecer o Nova Prata, não deixe de passar lá, trocar uma ideia, que de repente está aí a solução para o empreendedorismo, inovação, para a sua carreira, quem sabe. Obrigado. Isso aí. Então, até o próximo programa. E, como sempre, deixa aí nos comentários quais são os temas, os assuntos que você deseja que nós apresentemos aqui no programa. Até a próxima. Atualizando com a UX. Um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento.